dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Bem-vinda, minha amiga Rachel. Bom dia. Olha como ela é simpática. Ela veio hoje, gente, hoje ela tá mais simpática do que nunca. Bom dia, Adriana, Patrícia. Hoje ela não ameaçou ninguém, né, Joyce? Então ela tá ótima. Tá muito bem. Dona Dulce! Meu Deus, que saudade! Parece que eu tô vendo aqui, vocês aqui, perto de mim. Vontade de passar assim na carteira de vocês, ficar futucando vocês. Oi, Joselane, bom dia. Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Esperantino. Olha só. Eu espero que esteja tudo bem com você, Dulce. Espero não ter nenhum problema grave. Tenha acontecido com você, que esteja tudo bem. O importante é isso, tá? Eu não sei quem foi o professor que esqueceu essa caneta aqui, mas eu estou mostrando e provando logo desde cedo que não farei nenhum furto, né? Estão todos vendo? Está aqui a caneta, ó. Não vão me acusar, viu, Rachel? Não me acuse. Tá aí. Eu vou só com a minha aqui, ó. Minha armazinha aqui, ó. Minha canetinha do saber. Vamos lá, dona Dulce. A gente vai continuar a nossa aula de equilíbrio químico, tá bom? Onde a gente parou na análise da constante de equilíbrio. Eu mostrando para vocês na terça-feira como que se montava uma constante de equilíbrio, né? Em cima de entendendo que a constante era a relação produtos sobre reagentes, né? E que esse valor de constante permanece o mesmo que você altere quantidade de reagente, de produto. Porém, se você mexer aqui, ó, se você mexer aqui na temperatura, você consegue alterar a constante. Então, a constante de equilíbrio de uma reação pode ser alterada muito facilmente com a alteração da temperatura. Então, se a temperatura permanecer inalterada, o valor da constante permanece constante, né? Inalterado. Então, lei da ação das massas de Goodberd-Weiss. Esse nome é estranho. É um homem aí. Lei da ação das massas. Esses caras, eles, na verdade, explicaram que é mais ou menos assim. Ó, essa descrição todinha aqui, eu vou mostrar para vocês a representação matemática que é a equação. Tá, Adriana? Tá, dona Dulce? Tá, Joselane? A constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro, ó, constante de equilíbrio em função de concentração é o cacete, Rachel. KC é a constante de equilíbrio. É o produto das concentrações dos produtos da reação. Olha que texto estranho. É o produto. Eu vou botar uma reação. Peraí, minha gente, que a professora esqueceu de botar a reação aqui. Como é que vocês vão entender? Uma reação genérica. Exemplo. Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, produzindo reversivelmente Czinho, Czão, Dzinho, Dzão. Tá vendo, tia Rachel? Estou mostrando os coeficientes e as substâncias. Aí eu venho, a constante de equilíbrio em termos da concentração, que é o Kc, é o produto das concentrações dos produtos da reação. Então, quem são os produtos da reação aqui neste caso? C e D. Então, C e D. C vezes D, certo? Dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Quem são os reagentes? A e B. Então, a concentração de C
vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A, vezes a concentração de B. Todas elas elevadas a expoentes iguais aos seus coeficientes. Que coisa, hein? Iguais aos coeficientes. Então, o coeficiente do Czão é o Czinho. Do Dzão é o Dzinho. Do Azão é o Azinho. E do Bzão é o Bzinho. Vocês estão vendo, meninas, como às vezes na matemática é muito mais fácil que português. Aí o negócio é mais embaixo. O negócio é pesado. Czinho, Dzinho, ó. Concentração de C elevada ao seu coeficiente. Concentração de D elevada ao seu coeficiente. Concentração de A elevada ao seu coeficiente. E B elevada ao seu coeficiente. Érica, agora que coisa estranha aí. Me mostra um exemplo normal, pelo amor de Deus. Para ver se entra na cabeça. Então, bora ver aqui. Reação da produção da amônio. N2 mais H2 produzindo NH3. Olha aí. Produto sobre reagente. Constante são os produtos. No caso, eu só tenho um produto, NH3. Vezes o produto dos reagentes, N2 vezes H2. Mas tem que ser elevado a quem? Aos seus respectivos coeficientes. Qual é o coeficiente do NH3? 2. Do N2, não tem nada aqui, ó. Então, é o quê? 1. E do H2? 3. Então, a constante de equilíbrio é a concentração do produto, elevada a 2, dividido pela concentração do N2, elevada a 1, vezes a concentração do H2, elevada a 3. Certo? Tudo isso no equilíbrio. Então, a expressão da constante é essa. A 1.200 graus Celsius, Kc é igual a 8 para a reação. NO2 produzindo NO, meio O2. Calcule Kc para esta reação. Bora lá, galera? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem essa questão aí. Bora lá!
Assim? Como assim? Minha mente não está preparada para isso, dona Dulce? Não, 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 não. A Aurora avisa que daqui a pouco chega, viu? Olha só, pessoal. Eu vou dar... Nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês o jeito mais, digamos, complexo de se fazer as coisas aqui. Tá bom? Então, vamos aqui, vamos para o cálculo. A 1.200 graus Celsius, Kc é igual a 8 para a reação. Então, você tem aqui a reação que é mostrada da seguinte forma. NO2 produzindo NO e O2. Então, você vem a expressão da constante dessa reação 1, tá? A expressão da constante dessa reação 1. O que acontece com ela? Bom, é produto, que é NO, vezes o O2, sobre o reagente, né? Só que nós temos que ver que a gente precisa levar os coeficientes. Do NO é 1, do O2 é 1,5 e do NO2 também é 1. Então, imaginando um valor para essa constante, pensa no seguinte. O resultado da constante é quanto? 8, né? 8 é igual ao NO vezes o O2 dividido pelo NO2. Não é isso? Elevado a 1, a 1,5 e a 1. O que foi que ele disse que fez com a reação? Ele dobrou os coeficientes. Ele dobrou os coeficientes. O que eu faço? O que acontece quando eu dobro os coeficientes da reação? O que acontece com a constante de equilíbrio, gente? Será que a gente tem como prever aqui? O que pode acontecer quando você dobra os valores dos coeficientes? O que acontece com a constante de equilíbrio? Vocês sabem? Como é que a gente chega nisso? Adriana, como é que tu chegou nisso, Adriana? Que tu acha que é a letra D? Quero saber, diga isso aí no chat, diga. Diga pra mim, minha princesa. Diga como é que você chegou nisso. Porque olha só, se você chegar aqui, se eu for escrever a expressão para outra reação, ó, a expressão da constante de equilíbrio, vou fazer isso em verde. Da constante de equilíbrio para a reação 2 é NO vezes O2 dividido por NO2. E aí, obviamente, você vai elevar aos coeficientes. Do NO passou a ser 2, do O2 passou a ser 1 e do NO2 passou a ser 2. Qual seria o valor dessa constante? O que vocês me dizem? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Fernando, tio Fefe, dá 2 minutinhos para essa galera pensar e me dar essa resolução, por favor.
Então, tudo bem. Olha, gente, vejam bem, o que foi que aconteceu aqui? Se eu tivesse que determinar, não precisaria fazer cálculos esdrúxulos, tá? Eu ia descobrir qual é o valor da constante da seguinte maneira. Observe o que aconteceu com os coeficientes da reação. O que foi que aconteceu com os coeficientes da reação? Aqui, eu vou botar um valorzinho X, tá? Olhem para cá. Olhem, porque muitas questões no Enem, elas serão raciocínio e não especificamente cálculo. O que foi que aconteceu com os coeficientes, tia Joyce? De 1 passou para 2. De 0,5 passou para 1. De 1 passou para 2. Então, você dobrou. O que vai acontecer com a constante, pessoal, aqui é justamente, eu vou pegar o 8 e elevar a 2. Eu não elevei todo mundo a 2? Foi? Então, o expoente aqui, teoricamente, era 1. E se aconteceu, dobrou de todo mundo, vai dobrar o dele também. Então, o valor da minha constante, 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, dá 64. Beleza? Não precisava nenhum monstro do biscoito aparecer para desvendar isso não, pessoal. É bem tranquilo. Tá bom? Então, eu botei aqui só para vocês prestarem atenção. Que se acontecer com um, tem que acontecer com outros, porque o valor permanece proporcional. Tá? Questão da UNB. Pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa através da equação. PCl3 gasoso mais Cl2 produzindo PCl5 gasoso de forma reversível. Um frasco de 3 litros contém as seguintes quantidades de equilíbrio. Um frasco de 3 litros, então já deu um volume aqui de 3 litros. Aí ele disse, a 200 graus Celsius eu tenho no equilíbrio 0,12 mol de PCl5, 0,6 mol de PCl3 e 0,012 mol de Cl2. Calcule o valor da constante de equilíbrio em mol por litro a essa temperatura. Sugestão, dona Adriana. Minha filha, a rapadura é doce, mas não é mole não. Olha aqui. Com as quantidades de mol e o volume do recipiente, calcule as concentrações em mol por litro das substâncias. Depois siga o exercício igual o anterior, né? Como assim, Érica? Ora, como assim? Veja aqui. Por exemplo, a concentração do PCl5. Concentração é mol por litro. Então, você vai dividir o número de mol pelo volume. Aí você vem aqui. Quanto foi de mol que ele disse que tem? Do PCl5, 0,12. Qual foi o volume que ele disse que tem? 3 litros. 12 dividido por 3, 4, né? A gente tem duas casinhas, então 0,04. A concentração de PCl5 é igual a 0,04 molar, que é 0,04 mol por litro.
Bora lá, dona Adriana. Termine de calcular as concentrações para o PCl3. Cadê dona Dulce? PCl3 para o Cl2. E a expressão da constante é uma só. Produto sobre reagente. Produto, oxente. Sobre reagente. Aí você vai elevar aqui. Você vai levar os coeficientes. Aqui é 1. Todo mundo é 1, mas essa reação está balanceada, então todo mundo é 1. Resolva o cálculo aí. 3 minutinhos, Fernando, por favor. Vou procurar o caderno. Pera, eu não acredito que a Adriana estava sem lenço, sem documento no meio da aula, não. Acabou de ter aula de física. Cadê teu caderno, Adriana? Tu fechou, tu sumiu com o caderno? Ai. Meditar, Adriana, pra eu não ir em Isaías Coelho arrancar. Tureia. Mulher, por amor de Deus. Ó, o PCl3, enquanto isso eu vou fazer o que tu fez aí já no chat, tá? Vou explicar pra galera.
O PCl3, a concentração dele está o seguinte, 0,6 mol de PCl3 no equilíbrio. Então, você vai pegar 0,6... Peraí. Dividido por 3. Então, o valor aqui do PCl3 é de 0,2 molar. Ok? Aí vem aqui para o Cl2. Concentração do Cl2 é de 0,012. Dividido por 3. Já sabe, 12 dividido por 3 dá 4, mas tem 3 casas, então 0,004 molar. O que a gente faz? Joga agora na fórmula, tia Joyce. Agora a gente vai seguir o baile. Concentração de PCl5, 0,04 molar, ou mol por litro, que dá a mesma coisa de 4 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Importante que vocês saibam brincar um pouquinho com a notação científica. Concentração de PCl3, 0,2, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1, vezes concentração de Cl2. Cl2 é 0,004 molar, que é 4 vezes 10 a menos 3. O que a gente pode fazer, pessoal? Somando, multiplicando, elevando a essa Adriana. O que a gente pode fazer aqui para facilitar a nossa vida? Olha só. Eu vou deixar a notação científica junto, tá? Então, eu vou deixar o 2 vezes o 4 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, tá? Só mudando a posição aí do babado. Esse 4 aqui, eu corto com esse aqui. Certo? Como é que eu fico? 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 2, vezes 10 a quanto? Menos 1 com menos 3, menos 4. E aí, tu agora numa situação como é? Agora numa situação como essa, ela tem que dizer uma coisa, ela não fica calada pra nada, essa Adriana, parece até meu filho. Tem que dizer um argumento. 1 sobre 2, Adriana, a gente vai fazer um cálculo por partes. 1 sobre 2, que é 1 dividido por 2, dá 0,5. Vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 10 a menos 2 mais 4. 10 a 2. Zero vírgula 5 vezes 10 elevado a 2. Bom, a constante de equilíbrio, nesse caso, é de 50. Tá bom? A constante de equilíbrio, nesse caso, é 50. Beleza, turma? 50, Érica, cadê a unidade aí? Eu boto mol por litro. Não, não tem unidade, é adimensional. Adimensional. Não tem dimensionamento em unidade. Beleza? Aí, mais uma para ti. Agora eu quero ver, cadê a dona Dulce, hein, Adriana?
Dona Dulce está faxinando a casa, limpando a casa. Tu viu uma figurinha que ela mandou, Joyce? Olha ali, ó. A casa e um bonequinho jogando no lixo e o zoião. É a Dulce, cara dela mesmo. Olha aí. Considere uma reação hipotética A mais B produzindo C mais D. Se eu tivesse que montar a constante de equilíbrio aqui, turma, como seria? Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. C vezes D sobre A vezes B. Né? A gente não tem valores aí. 5 minutos, tchau, cara. Bora. O gráfico da variação da concentração dos reagentes em produtos e produtos em função do tempo, a uma dada temperatura, é mostrado abaixo. A constante de equilíbrio para a reação é 3 minutos, povo. 3 minutos vocês responderem aí. Pei, bora, menino! Érica, como é que eu sei qual é o valor que eu vou botar na constante? Tô me perguntando até agora, não sei o que fazer. Olha só. Equilíbrio químico é um momento em que as velocidades do sentido direto e inverso se igualam. Nesse momento, quando as velocidades do sentido direto da reação e do sentido inverso se igualam, os valores das concentrações permanecem constantes. Que é o que aconteceu aqui, ó.
com os produtos e com os reagentes. Tá vendo, Adriana? Nesse momento aí entrou em equilíbrio. Então, eu posso dizer, ó, constante de equilíbrio qual é a concentração de C? 8. Qual é a concentração de D? 8 também. Todos eles são elevados a 1. Qual é a concentração de A? 2. Qual é a concentração de B? 2. O que eu faço agora? Hein? É isso mesmo? Ou tá errado? Errou por quê? Errou por quê, Adriana? No caso aqui, ó, galera, pelo que a questão está dizendo, é que o produto dessas concentrações, né, seria 8. Então, o produto dessa concentração aqui seria 2. Então, você está certa, Adriana. Eu que li errado aqui primeiro, tá? Então, o resultado já desse processo aqui é 8 e 2. Por isso, o valor da constante é 4. Tá bom? Vou explicar, gata. Quando ele bota C e D, ele já está dando o produto de C e D. A e B, produto de A e B. Por isso, 8 sobre 2. Ó, o produto de C e D dá 8. O produto de A e B dá 2. Beleza? Bora seguir. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês. Tá bom? Vou fazer junto com vocês. Calcule o KC da reação. Tu já sabe que a constante de equilíbrio dessa reação aqui seria como? Concentração de H2S ao quadrado dividido por concentração de H2 ao quadrado vezes concentração de S2 elevado a 1. Aí, a 750 graus Celsius, sabendo que num recipiente de 90 litros de capacidade estão em equilíbrio de 13,7 gramas de hidrogênio, 9,2 vezes 10 a menos 3 gramas de enxofre e 285,6 gramas de sulfidreto, que na verdade é o H2S. Então, as informações são as seguintes. Você tem um recipiente que está em equilíbrio aqui, ó. Então, aqui está em equilíbrio. O que eu tenho lá no equilíbrio? No equilíbrio dessa galera aí. Eu tenho 13,7 gramas de hidrogênio. Eu tenho 9,2 vezes 10 a menos 3 gramas de enxofre. E eu tenho 285,6 gramas de H2S. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, se eu já sei que concentração sempre é dada, concentração de qualquer coisa, de número de mol por volume, o que eu faço? Eu calculo logo o número de mol de todo mundo. Então, vamos para o hidrogênio. Vamos para o hidrogênio. O que eu sei do hidrogênio? Eu sei que eu tenho uma massa, que é de 13,7 gramas. A massa molar dele é 2 gramas por mol, porque afinal de contas é o H2. Então, para eu descobrir o número de mol, está muito fácil.
número de mol é massa sobre massa molar. 13,7 dividido por 2. Vocês estão acompanhando, então? Dá 6,85. Então, número de mol de H2, 6,85 mol. Ok? Já descobri aqui o mol. Só que o que ele quer saber também? Ele quer saber a concentração do H2 no equilíbrio, que dá 6,85 mol dividido pelo volume de 90 litros. Então, a concentração de H2 no equilíbrio é de 6,85 dividido por 90, que dá 0,076 molar. Já descobrimos para o hidrogênio. Adriana, vamos tentar fazer o do enxofre. Enxofre. Vamos lá. No caso do enxofre, pessoal, eu tenho massa também. Então, massa, 9,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Massa molar do S2, se o S é 32, S2 é 64. Aí, qual seria o número de mol do enxofre? O número de mol do enxofre seria 9,2 vezes 10 a menos 3 dividido por 64. 9,2 vezes 10 a menos 3 dividido por 64. Dá 1,437 vezes 10 a menos 4 mol de enxofre. Só que eu preciso o quê? Da concentração no equilíbrio. Então, eu vou pegar esse número de mol, aproximar 1,44 vezes 10 a menos 4 dividido por 90, que dá uma concentração de S2 no equilíbrio de 0,016 molar. Aí a gente vem aqui faltando calcular apenas o H2S. Que aí eu vou botar aqui. O H2S, que é sulfidreto ou hidreto de enxofre. Sulfidreto ou hidreto de enxofre. Quando ele está nessa fase gasosa, ele fica com esse nome, tá? Então, qual é a massa do sulfidreto? 285,6 gramas. E a massa molar dele, se a fórmula é H2S, 2 de hidrogênio mais 32 de enxofre, fica 34 gramas por mol. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o número de mol, dividindo 285,6 por 34, que resulta em 8,4 mol. Certo? 8,4 mol. Aí agora eu venho para a concentração no equilíbrio. Meu Deus, Érica, que questão demorada. Galera, é assim, quando vem uma questão de cálculo de constante envolvendo toda essa problemática, você já tem que ter praticado ela para saber mais ou menos como você vai se comportar, porque senão você vai perder muito tempo. 8,4 dividido por 90, porque é esse o volume no equilíbrio, tá? Então, 8,4 dividido por 90, a concentração do hidreto no equilíbrio é de 0,093 molar. Aí, o que eu faço com esse monte de valores aqui? Eu vou para a constante. Eu vou para a aplicação da fórmula da constante de equilíbrio. Tá? Vixe, Érica, como é que faz isso? Oxente,
produto sobre reagente, né, não, Adriana? Constante é produto H2S ao quadrado sobre os reagentes. H2 ao quadrado vezes S2. Pronto. Aí agora você só vai substituir. Concentração de H2S. 0,093. Então, é 0,093 ao quadrado. Dividido. Concentração de H2. 0,076 ao quadrado. Vezes a concentração de S2. 0,016 elevado a 1. Então, eu não preciso fazer nada. Bora, vou dar só, nessa questão, vou dar 2 minutinhos só para vocês calcularem. Bora lá, Adriana? Retornamos. Bora lá, dona Adriana? Bora lá, bora lá, bora lá. Você calculou já, meu bem? Você descobriu qual é o valor? Por partes, não precisa ser a PRA. 0,093 ao quadrado é 0,00... Opa, esqueci de um zero. 0,00869. Eu queria os valores, né, Adriana? Tô te esperando até agora. 0,076 ao quadrado é 0,00577 vezes 0,016. Aí a gente resolve logo o denominador, mas já passa o numerador para notação científica. Você reduz o número assim, ó, aproximadamente 8,65 vezes 10 elevado a menos 3. Isso já é uma forma de você reduzir aqui os valores, facilitar o seu cálculo, né? Então, 0,00577 vezes 0,016, a gente tem 9,24 vezes 10 elevado a menos 5. Tá?
O que já facilita muito. Então, como é que eu ensinei para vocês? A gente calcula em separado. Primeiro, 8,65 dividido por 9,24. Aí tu não ia fazer esse cálculo no braço não, menino. Tu tá no Enem, tu tem que ir pela lógica, vai numa alternativa. Não sabe que o 8 é menor do que 9? Vai ser 0,9 alguma coisa. Muito bem, Adriana. Muito bem. Aqui esse resultado deu 0,936 mais ou menos, né? Vezes 10 a menos 3 com 10 a menos 5. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 5 dá menos 3 mais 5. Que dá 10 elevado a 2. Viu, Adriana? 10 elevado a 2. Então, o valor da constante, na verdade, é 93,6 ou aproximadamente 94. Sacou? Sacou a parada? Pois é, minha gente. Ou vocês praticam aqui comigo, ou fica complicado, não é? Não, pessoal, é o seguinte. Esses cálculos de constante de equilíbrio mais complexos aparecem vez ou outra. Não é via de regra. Que não é coisa assim, acerta, sempre vai cair assim. Geralmente sempre cai deslocamento. Aquela abordagem mais qualitativa do equilíbrio químico. E é isso que eu exijo mais de vocês. Tá bom? Então não se preocupem nesse estresse. Mas vocês devem saber calcular. Por isso eu estou insistindo nesses cálculos. Tá bom, Colônia do Gurgueia? Tá bom, Eliseu Martins, Esperantina, Canavieira? Então, aguardo vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho, só para a gente tomar uma água. E já já a gente está de volta, viu, pessoal? Beijo, até já. Espero vocês.